Oi, gente. Vamos terminar hoje o capítulo 15 do Zanelli, Campo Científico e Profissional da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Então, dando continuidade, o que o capítulo traz? Que o desenvolvimento de qualquer disciplina conduz a um nível de complexidade interna que gera os campos intradisciplinares, desdobramentos internos, em um processo de crescente especialização, como afirma Barros. Então, aqui a gente tem uma representação gráfica do que seria a distinção entre o que ele chama desses campos intradisciplinares, psicologia do trabalho, psicologia organizacional e gestão de pessoas, que seriam campos intradisciplinares com interesses e propostas de intervenção e de estudos diferenciadas dentro do contexto organizacional. Então, você pode, enquanto POT, trabalhar numa dessas três perspectivas, tá? Mas lembrando que elas não são campos que não levam em consideração, por exemplo, uma outra perspectiva. Se eu estou trabalhando numa área que é mais específica de psicologia do trabalho, não quer dizer que eu não leve em consideração aspectos da psicologia organizacional ou de gestão de pessoas. Então, é muito difícil você delimitar cada área na prática. Então, o interesse da POT pela ação humana inscreve-se no interior de dois grandes fenômenos, o trabalho e a organização, configurando uma superfície de campos dentro da área, o que ele denominou de psicologia do trabalho, psicologia organizacional e gestão de pessoas. Então, a gente vai ver daqui a pouco como cada uma atua, qual é o objeto de interesse e de investigação de cada uma desses três campos intradisciplinares. Então, aqui o autor coloca que o comportamento humano no trabalho se torna foco de interesse em diferentes níveis ou âmbitos de análise. Lembra lá na aula de clima organizacional que a gente falava que o construto de clima ele pode tanto ser analisado sob uma perspectiva mais macro da organização como um todo, como é esse item mais externo, dentro do diagrama, como ele pode ser encarado como sendo um atributo de unidades, que é esse grupo que é o chamado de comportamento meso-organizacional, de equipes ou grupos ou unidades de trabalho. Então, quando a gente vai trabalhar o comportamento organizacional, o comportamento das organizações, das pessoas que ali interagem, a gente pode atuar e intervir sobre esses três níveis de análise: micro, dos indivíduos, meso dos grupos, unidades ou equipes de trabalho e macro da organização como um todo. Então, aqui, o que competeria a psicologia do trabalho? Trabalharia com questões que relacionam o comportamento humano e o trabalho, emprego e tarefas, por exemplo. Estuda a natureza dos processos de organização do trabalho e seus impactos psicossociais. Atua na qualidade de vida e saúde do trabalhador. Busca entender como o desempenho humano no trabalho é afetado por fatores pessoais, ambientais e pela forma como o trabalho está organizado. Atua também no ambiente externo, o desemprego e afastamento do trabalho por aposentadoria. E atua também com a preparação para inserção e reinserção no trabalho. Por exemplo, pessoas mais velhas que se afastaram ou se aposentaram, eles podem trabalhar também uma reinserção no trabalho. A psicologia organizacional, por sua vez, trabalharia a partir das interações entre comportamento no trabalho e a organização, trabalharia para entender e lidar com os processos psicossociais que caracterizam as organizações de trabalho, envolve o exame de como os processos micro-organizacionais, atitudes, crenças, valores, percepções, construção de significados, emoções, e trabalharia na perspectiva de determinadas estruturas, cultura, poder, políticas. Então, cultura organizacional estaria aqui, então, níveis de poder, políticas de recursos humanos, então, estaria dentro da psicologia organizacional. Já o campo interdisciplinar gestão de pessoas surge da relação entre a ação humana e a organização propriamente dita, enfocando o conjunto de políticas e práticas de recursos humanos, que revela a estratégia utilizada para a organização individual e coletiva. Então, definem aqui as ações de como a organização capta, integra, avalia, desenvolve e retém os seus membros. Então, são aquelas atividades mais específicas de recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, então estariam mais
sob controle do campo interdisciplinar gestão de pessoas. Então, nesses 3 campos interdisciplinares, a ampla diversidade de fenômenos que suscitam interesse de pesquisa e demandam intervenções do POD. Então, vocês viram que cada campo ele tem sob foco determinadas ações, determinadas intervenções, determinados níveis de análise. A amostra de temas e fenômenos utilizados para descrever cada campo não deve levar a vê-los como espaços de ação separados. Então, mais uma vez, não é porque você vai trabalhar numa ação ou num objeto de intervenção ligado à gestão de pessoas que você não vai olhar na perspectiva da psicologia do trabalho ou psicologia organizacional. Então, a gente trouxe aqui um exemplo. Avaliação de desempenho. Mais do que uma ferramenta de gestão, com fundamentos e procedimentos desenvolvidos e a desenvolver, ela implica análise do trabalho e das condições em que este é executado. Aqui a gente estaria falando de que campo interdisciplinar? A gente estaria falando sobre a psicologia do trabalho. Quando a gente diz que dentro dessa área, de avaliar desempenho, implica também processos psicossociais que tal ação desencadeia nas organizações, a gente está falando de qual campo interdisciplinar? Estamos falando aqui sobre psicologia organizacional. E quando a gente coloca em prática, por exemplo, essa ação com claras repercussões na dinâmica das relações interpessoais e intra-organizacionais, já que a gente está falando de uma ação que é específica de como avaliar os recursos humanos dentro da organização, a gente está falando do quê? De gestão de pessoas. Vocês estão vendo que um aspecto que seria avaliação de desempenho, eu não posso olhar só sob um enfoque, porque aquele desempenho ele pode estar relacionado, por exemplo, a condições de trabalho, a execução da própria tarefa, o tempo de execução daquela tarefa. Pode estar relacionado assim como eu não consigo desenvolver as pessoas dentro da minha organização. Então, ou pode estar relacionado ainda a uma interação conflituosa com o gestor, com colegas, que está impactando, por exemplo, no meu desempenho. Então, a gente olha um fator sobre diferentes prismas e diferentes aspectos. Qualquer que seja o fenômeno, ou tema, ou problema escolhido, não pode ser abordado cientificamente ou passar por intervenções em contextos específicos se forem levados em conta apenas fatores individuais implicados, como nos primeiros modelos de intervenção confiados aos psicólogos. Então, aqui mais um exemplo. Eu tenho, por exemplo, níveis elevados de estresse dentro da minha organização. Eles não podem ser levados em consideração somente uma característica da personalidade daquele profissional, sem considerar o quê? Padrões de relações entre chefia e trabalhador, sem considerar as estruturas de poder que estão ali implicadas, carga de trabalho, organização do processo produtivo, pressupostos culturais, políticas macroeconômicas. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração dependendo do aspecto ou do problema que eu vou analisar ou enfrentar. Outro exemplo. Um exemplo insatisfatório não pode ser atribuído um desempenho insatisfatório não pode ser atribuído ao trabalhador apenas no plano de competências individuais, desconsiderando as dinâmicas grupais, mudanças tecnológicas, características estruturais e culturais ou até mesmo políticas governamentais. Então, não é porque um trabalhador meu não está entregando os resultados dele que eu vou dizer não, que é necessariamente um plano de competência individual. É uma dificuldade individual daquele trabalhador. Não, pode estar relacionado a uma mudança de tecnologia. Não, agora ele está trabalhando mediado pela tecnologia, ele está trabalhando por alguma ferramenta nova, ele não está conseguindo se adaptar, ele não foi preparado para trabalhar com essa ferramenta. Então, pode ser devido à mudança tecnológica, ao baixo desempenho dele. Ou até mesmo a interação conflituosa dentro do ambiente organizacional. Então, vários fatores podem gerar ou resultar nesse desempenho insatisfatório. Então, a gente não pode olhar sob só um prisma. Então, aqui, âmbitos de análise de intervenção em psicologia organizacional e do trabalho. Então, eu tenho aqui exemplos de conhecimentos e habilidades exploratórias e de intervenção sobre 6 âmbitos de análise. Então, no societário, o que eu teria enquanto conhecimento e habilidade exploratória? Legislação sobre segurança e saúde do trabalho, fatores econômicos, sociais e tecnológicos nacionais e internacionais,
Então, como é que eu poderia trabalhar e intervir sobre isso? Utilizando de intervenção, exige diálogos interdisciplinares. Interface trabalho e não trabalho. Questões de interface família-trabalho, eu trabalharia, desemprego, sono e trabalho, aposentadoria. Como é que eu poderia trabalhar isso ou intervir? Orientação para aposentadoria, então várias instituições têm programas hoje voltados para aposentadoria, projetos de ambiente de trabalho apoiadores da família e programas para empregabilidade. No âmbito organizacional, eu poderia trabalhar ali, né, que conhecimentos e habilidades são necessários para o POD. Trabalhar clima e cultura organizacional, justiça organizacional, compensação, desenvolvimento de carreiras, treinamento, desenvolvimento e educação. Que tipo de intervenção eu posso desenvolver? Gestão da mudança, desenvolvimento organizacional, programa de assistência ao empregado, por exemplo, dentro do âmbito social, grupal e das unidades de trabalho. Então, a gente está diminuindo, né? Tornando mais específico e mais individualizado o meu âmbito de atuação de intervenção. Então, dentro desse âmbito, eu trabalharia em suporte social, violência e assédio, conflitos, liderança, equipes virtuais nunca antes tão discutidas e tecnologia colaborativa. Como é que eu faria isso? Que tipo de intervenção eu poderia desenvolver? Desenvolvimento de equipes, treinamento de coach para gestores, intervenções em conflitos intergrupais e interpessoais, dentro do âmbito de contexto e conteúdo do trabalho. Como é que eu poderia trabalhar, né? Que tipo de competência a gente poderia desenvolver? Novas formas de trabalho, virtual, emocional, sobrecarga de trabalho, pessoas com deficiência. E que tipo de intervenções eu poderia trabalhar? Ergonomia, planejamento de postos de trabalho, equipamentos de proteção individual, definição de papéis laborais. E no nível individual, o que o POT pode trabalhar, né? Que aspectos ele poderia trabalhar? Valores, crenças e cognições, comprometimento, contrato psicológico, estresse. E que tipo de intervenções eu poderia desenvolver? Mudança comportamental e atitudinal, intervenções do estresse centrado na pessoa, intervenções em saúde e segurança. Então, aqui para a gente ter uma ideia de que níveis e âmbitos a gente pode trabalhar dentro das organizações, o quanto ela é complexa. Eu posso trabalhar e intervir sobre a organização como um todo, ou mesmo trabalhar de forma individualizada, com cada indivíduo dentro da minha organização. Esse movimento que torna o campo difuso e amplo não é isento de tensões e conflitos. Então, o fato da gente ter uma atuação abrangente, né, entra ali em interface com várias outras áreas do conhecimento. Então, aqui a gente vai mostrar um pouco esses campos, né, de interface. Então, aqui, por exemplo, se eu trabalho dentro da psicologia social, com interface da psicologia social, que aspectos que são da área de psicologia organizacional e do trabalho, mas que estão em interface com a psicologia social? Atitudes, valores, crenças, motivação, desempenho de grupos, equipes, liderança, poder, conflito, cognição social, desvio e conformidade, negociação, relações intergrupais, mudança social e socialização. Aqui a gente está mostrando como as atuações estão em interface com outras áreas da própria psicologia, né? Isso é um aspecto. Mas dependendo dessa área, da atuação ou da intervenção que você faça, do que você desenvolve, você pode também ter interface com outras áreas do conhecimento, que estão para além da psicologia, como administração, sociologia, antropologia, ciências políticas, educação. Então, é uma área que hoje também é ocupada por pedagogos, por exemplo, a área de treinamento, desenvolvimento e educação. A área lá que é o campo intradisciplinar da POD, que é a área de gestão de pessoas, hoje é muito requerida por administradores. Então, tem até uma discussão aí, propostas de lei que querem limitar a atuação, né, do psicólogo, dizendo que é restrita essa área, que seria a gestão de pessoas a administradores, o que é um absurdo. Então, não é específico nem de psicólogos, nem de administradores. Então, aqui, dependendo do que eu faça, da atividade desenvolvida, eu tenho interface
com várias outras áreas do conhecimento. Então, eu trabalho ali junto com a medicina e segurança do trabalho, por exemplo, na parte de acidentes, né, de prevenção, acidentes, na parte da semana interna de prevenção a acidentes de trabalho. Então, são outras áreas do conhecimento que a gente trabalha. Além das questões ontológicas, epistemológicas e metodológicas, há tensões de fundo ideológico, que impactam em discussões mais amplas, como o compromisso social do psicólogo organizacional e do trabalho, e as transformações em curso nas relações de trabalho. Então, a gente viu desde, da aula passada que essa atuação do psicólogo, e eu já conversei com vocês em sala de aula, que às vezes ele é colocado como sendo uma pessoa que está trabalhando a favor somente do empregador, o que não é verdade. A gente tem uma atuação muito mais complexa, que é de mediador entre os interesses do empregador e do empregado. Então, a gente tem essa função, social mesmo, muito importante, que é estar ali fazendo a mediação entre essas duas áreas. Trabalho multi, inter e transdisciplinar, então a gente viu ali que a gente atua dentro da área de POT, interface e com relação a várias outras áreas do conhecimento, o que implica em fronteiras que separam as disciplinas, os campos de saber e as práticas, mais do que linhas nítidas, são espaços pouco precisos e nebulosos. Então, a gente viu ali, até que ponto vai uma área, outra área, uma disciplina, outra disciplina, ou até mesmo dentro do campo intradisciplinar. Então, a gente tem linhas tênues ali, que separam uma área da outra. Atividades profissionais que definem a psicologia organizacional e do trabalho. A gente tem conversado muito sobre isso, mas aqui a gente vai resumir. Então, dentro da psicologia organizacional, a gente trabalha comportamento organizacional, processos grupais e relações interpessoais e modelos de motivação no trabalho. A gente trabalha desenho organizacional com análise de cenários, design organizacional. E a gente pode trabalhar em consultoria organizacional, prestando assessoria e consultoria para diagnóstico, intervenção e mudanças organizacionais. Então, lembra aquela aula sobre consultoria interna de recursos humanos? É mais nessa direção. Psicologia do trabalho, que trabalha condições de higiene no trabalho, e aqui qualidade de vida, segurança e prevenção de acidentes, saúde no trabalho, que a gente pode trabalhar a clínica do trabalho. E aqui, claro, a gente não está falando do psicólogo organizacional do trabalho que vai prestar atendimento. Vocês estão tranquilos com relação a isso, Poderia ser um suporte, ou até mesmo contratar um psicólogo clínico para atuar nessa clínica do trabalho. Ergonomia, análise do trabalho e de suas cargas físicas e mentais. Orientação profissional, Poderia ser aqui uma metodologia de coach e mentoring, por exemplo. Emprego, desemprego e empregabilidade, manejo dos aspectos psicossociais do desemprego, por exemplo. Então, aqui vocês estão vendo que a psicologia do trabalho ela não se preocupa só com o que acontece dentro da organização, mas também com o que está acontecendo fora, da organização. Gestão de pessoas, administração de pessoal, com as áreas de remuneração e benefícios, movimentação e desligamento. Análise do trabalho, descrição de rotinas e fluxos de trabalho. Recrutamento e seleção, diagnóstico de necessidade de pessoal, por exemplo. TDIE, avaliação de necessidades de treinamento e desenvolvimento e educação. Avaliação de desempenho, com a definição de modelos de avaliação de desempenho na organização. E relação de trabalho, com regulação dessa relação com os sindicatos, que estão fora lá do ambiente organizacional já. Então, aqui, deixando bem claro que tipo de atuação a gente poderia trabalhar dentro de cada campo intradisciplinar, psicologia organizacional, psicologia do trabalho, aqui cada atividade específica que poderia ser desenvolvida pelo POT, gestão de pessoas. Então, é importante a gente ver que são áreas, claro, que poderia ser desenvolvida por um psicólogo organizacional do trabalho, mas nenhum dá conta de conduzir todas essas atividades. Então, é importante você delimitar qual é a sua área, de fato, de análise e de intervenção. Território no qual for avaliação psicológica, nenhuma prática é privativa de qualquer categoria profissional. Atuação em diversas áreas, desde empresas, órgãos governamentais até hospitais. Atividades em nível
técnico, tático e estratégico. Então, aqui são as diversas possibilidades. Então, cada uma desses campos interdisciplinares, ele pode ser desmembrado, né, em várias outras atividades, mesmo campos de atuação, áreas de atuação. Então, o que é esperado agora, né? A gente fala de competências emergentes, né, competências mais novas, e a gente tem conversado sobre isso até com os nossos entrevistados. Né? O que a gente fala aqui sobre competências gerais do POT, né? Necessárias para atuar nessa área. Explicar as principais mudanças no mundo do trabalho e como este se estrutura na contemporaneidade, Identificar e articular as principais interfaces entre POT e outros campos da psicologia. Compreender e comunicar a natureza da organização como fenômeno psicossocial, contribuindo para processos de transformação da sua estrutura e dos seus modelos de gestão. Analisar e ampliar o diálogo do espaço ocupacional em POT com espaços de profissões afins. Reconhecer os diferentes níveis que estruturam os processos organizacionais de trabalho. Analisar criticamente a constituição da POT no Brasil e no mundo como área de atuação profissional. Reconhecer os diferentes níveis de intervenção ante os fenômenos organizacionais e do trabalho, buscando contemplar todos eles, e mapear o campo científico em POT, identificando seus principais construtos, estratégias, metodologias e avanços, né, nessa área. Então, quais são os desafios que colocam para o profissional de POT, né, que acompanha a nossa atuação? Uso de técnicas e concepções pouco conhecidas e de validade incerta. Então, a área de POT ainda tem buscado ampliar o seu conhecimento ou a sua publicidade dos trabalhos e das metodologias que são utilizadas, né? Então, a gente tem um déficit aí. Então, normalmente são transpostas de outras áreas, né? Então, não há uma validade muito bem delimitada. Então, acaba que fica nessa incerteza. 1/4 dos psicólogos estão na POT, entretanto, poucas pesquisas na área e muito modismo. Então, é uma área que capta, que tem uma boa remuneração, se comparada às outras áreas da psicologia organizacional, mas a gente ainda precisa desenvolver muito o nosso lado, né, pesquisador mesmo, porque quem trabalha em POT não consegue desenvolver em POT. Então, é uma área mesmo que a gente tem tentado desenvolver mais, para ter uma experiência de mercado prática, mas também desenvolver pesquisas e procedimentos e inovação para a área, né? Conhecimento para a área de POT. Psicólogos apenas técnicos sem base científica, então o psicólogo organizacional e do trabalho ele sempre foi muito criticado por ser muito técnico, né? Então aqui, por isso, acaba não tendo essa fundamentação muito científica, porque não tem investido mesmo em pesquisas e em publicidade de conhecimento, então tem ampliado muito ultimamente, então essa crítica ainda perdura, porque muita gente está no mercado, mas não se preocupa se os procedimentos que estão sendo desenvolvidos têm validade científica ou não, então não é uma preocupação muito frequente. E diálogo com diversas áreas, né, e ecletismo, então isso também tem aperfeiçoado, justamente por ser uma área de interface com outras, né, então você acaba que na sua atuação tem que aumentar mesmo esse diálogo e essa interação com outras áreas para que a gente possa propor intervenções cada vez mais efetivas, né, levando em consideração várias áreas do conhecimento, de sua competência ou não.